Meus prezados inscritos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Vamos ver hoje a maldição do Cone Sul. Bom, aqui nós temos abaixo uma imagem de batalha, que é aqui do Rio Grande do Sul, uma pintura sobre a Batalha do Rio Negro, né, acontecida no século XIX. Temos aqui dois heróis, né? O Gumercindo Saraiva, esse da direita, esse bem mais à esquerda, o da direita é o irmão dele, o Aparício Saraiva. São dois irmãos, dois generais que são os ícones da Revolução Federalista de 1893 a 95 aqui no Rio Grande do Sul, para derrubar o ditador Júlio de Castilhos. Nós temos aqui a bandeira do Rio Grande do Sul, que é a mesma desde 1835, da Revolução Farroupilha. Essa bandeira diz ali República Rio-Grandense. Por que República Rio-Grandense? Porque era uma república, foi uma república independente, República Rio-Grandense. E ali tem aqueles dizeres ali, ó, liberdade, igualdade e humanidade. Isso aí é positivismo, né? Foi tirado da Revolução Francesa, essas frases aí, mas é o que consta na nossa bandeira e deverá ser para sempre. Mas aí vocês vão me perguntar assim, tá, mas por que maldição do Cone Sul? Bom, o Cone Sul, você sabe, o Rio Grande do Sul é o estado mais meridional do Brasil, mais ao sul. E porque foi aqui que tudo começou, por isso que é a maldição. A ditadura castilhista do final do século XIX, ela fez escola no restante do país. Após o golpe que implantou a República no Brasil e derrubou a monarquia em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro e depois o seu vice e sucessor, Marechal Floriano Peixoto, eles consolidaram a República abaixo de perseguições, fuzilamentos, prisões, censuras, degolas, deportações de cidadãos e etc. E o regime criado aqui pelo ditador positivista Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, ele serviu de escola para todo o Brasil, para o resto do Brasil. Né? Serviu para a Revolução de 30, depois para o Estado Novo, em 1937, com a ditadura do Getúlio Vargas. Depois veio o regime militar de 64, que tiveram que implantar AI-5, censura, perseguições, prisões. E agora, a partir de 2019, aqui no Brasil de novo, até hoje nós vivemos a ditadura do STF, a ditadura judicial do senhor Alexandre de Moraes, que é ao mesmo tempo juiz, presidente, ditador, conselheiro, vítima, enfim, ele é tudo. Ele é o dono do poder de toda essa caca que nós vivemos hoje. Então, se você consegue perceber isso de alguma. Você consegue ver uma relação entre esses fatos aí, meus parabéns, você é uma pessoa genial. E você terá a oportunidade de salvar até a sua família, quem sabe até a sua pátria. Bom, nesse momento nós percebemos, né, que a liberdade de expressão política, né, já acabou para um lado no Brasil. Tem um lado que pode tudo, o outro não pode nada. Principalmente para os parlamentares de oposição ao Lules. Esses não podem nem abrir a boca. O artigo 53 da Constituição, que dá a liberdade de expressão e liberdade de falar aos deputados, aos parlamentares, essa foi sepultado. Esse artigo não é considerado. Mas quem não for da esquerda, né, não pode emitir opinião nenhuma, não pode falar. Essa é a realidade do Brasil. Não podemos contestar nada, nem sobre as instituições, o que elas fazem ou deixam de fazer, não podemos contestar as autoridades. E o Estado brasileiro ele avança para uma ficção, né? Até na literatura, nos livros jurídicos, agora até o seriado do Chaves que passava na televisão, que é uma comédia para crianças, está sendo censurado. Tem certas falas que são retiradas, certas expressões não podem ser usadas. Isso, o que é isso aí? Isso é ditadura. Então, até na música, a Cláudia Leite teve um problema aí com uma música que ela errou uma palavra lá e entraram na justiça por causa disso aí. E também o Estado interfere na religiosidade do cidadão, no direito de ir e vir, em tudo, no seu patrimônio, eles interferem em tudo.
Então nós chegamos até a polícia do pensamento, aquela que o George Orwell falava na obra 1984. Né? Bom, em poucos meses agora, o ano que vem, agora não vai sobrar mais nada, não tem o que fazer. E o que que nós podemos fazer, né? Bom, temos que buscar conhecimento, né? Temos que buscar a história, a filosofia, o direito e a justiça das gentes, a justiça universal, porque aqui no Brasil a situação não existe mais. A Constituição é uma pessoa e é tudo que se faz. Então é triste pensar que nós tivemos aí há bem pouco tempo os melhores quadros técnicos políticos do planeta. Nós tivemos um Ernesto Araújo, nós tivemos um Ricardo Salles, um Abraham Van Traub, nós tivemos um Paulo Guedes e tantos outros, né? E perdemos uma eleição vergonhosamente para um socialista analfabeto condenado por corrupção e lavagem de dinheiro que assumiu para fazer a vingança. Então, o que eu vejo, meus amigos, a crueldade cometida contra brasileiros perseguidos politicamente, como é o caso do Daniel Silveira e tantos outros aí, é, isso vem sendo denunciado por todo mundo, por youtubers, por parlamentares há muito tempo, e nos faz refletir a falta de humanidade que existe numa pessoa que exerce um poder e o excesso de poder que isso gera, né? O cara não estava preparado para ter o poder que tem e aí ele abusa do poder e todo mundo coloca o rabo entre as pernas, desculpa a expressão, mas fica quieto. Então, para exemplificar, pessoal, se nós chegarmos numa sala de aula hoje com 35 alunos do ensino médio e fizermos uma pergunta assim: quem foi Júlio de Castilhos e quantos gaúchos morreram na Revolução Federalista de 1893 a 95? E por ordem dele, por ordem dos seus tiranetes, dos seus carrascos, talvez nenhum aluno saiba responder, ou a minoria não saiba é, nada sobre isso. Mas por quê? Por que que isso acontece? Porque nós não estudamos a história, as faculdades, as universidades, os professores não dão conhecimento aos alunos sobre isso, ninguém discute isso, e por isso nós estamos sempre repetindo a mesma coisa: autoritarismo, corrupção, má gestão das coisas públicas, né? Incompetência. E os tiranos continuam usando a estrutura do Estado para perseguir os seus desafetos e prender as pessoas e silenciar. Então eu recomendo a todos, pessoal, você que é aluno de qualquer ensino médio ou ensino superior, os professores não vão indicar, talvez até por não ser o do viés da ideologia deles, né? Mas a história e a literatura é que vocês devem apreciar. Então procurem assistir, por exemplo, o filme Escritores da Liberdade. Esse filme, mesmo que não esteja disponível no YouTube, você não pode alugar ou locar, você pode assistir os cortes, tem muitos cortes ali de cenas interessantes, né? E vocês vão ter uma ideia de como pensam hoje os jovens, né? Como pensam as pessoas que não foram bem preparadas até para enfrentar a vida moderna, né? Não sabem nem o que significa o Holocausto. Como tem uma cena do filme, né, os Escritores da Liberdade, que a professora chega numa sala de aula de ensino médico ali de alunos e pergunta quem é que sabe o que foi o Holocausto. Aí daqueles 30 e tantos alunos, 35, um só levantou o dedo e falou. Os demais ridicularizaram, riram, não sabiam. E é muito triste. Aí falava sobre a história da Anne Frank, aquela judia que escreveu um diário, né? E se escondeu durante muito tempo e depois foi levada para os campos de concentração e depois ela foi parar foi para os fornos lá, fornos crematórios da Alemanha do Bigodinho. Então, meus amigos, para concluir, não querendo me estender, vou deixar para vocês aí, né? Vocês estão vendo aqui, né? Essa capa é bem icônica. Essa capa é o dragão, aquele que está na Praça da Matriz, em frente ao palácio. Ali tem um monumento a Júlio de Castilhos. Vocês estão vendo aqui, a foto foi tirada atrás do dragão, que está olhando para o ditador que está sentado com a Constituição na mão. Bem lá em cima está a, a República, né,
uma tocha na mão, uma coisa assim. É um monumento enorme. Tem um livro só para descrever o significado desse monumento, né, pessoal? Aqui vocês vão ver que tem uma foto do Júlio de Castilho e seus correligionários, ditadores, seus amigos, seus asseclas, né? Que ele era um fazendeiro, um cara que tinha muito poder na mão, um líder positivista. Tanto é que no enterro dele foi pessoas do mundo inteiro acompanhando a ditadura, porque as pessoas não conhecem, né? E aqui eu deixo para vocês, pessoal, dois livros: Os Crimes da Ditadura, né, de Rafael Cabeda e Rodolfo Costa, a história contada pelo Dragão. Esse livro vocês vão encontrar nos sebos, que é uma edição esgotada, é muito interessante. Outro livro aí, O Homem que Inventou a Ditadura, é uma biografia de Júlio de Castilhos, escrita por Décio Freitas, também vocês vão encontrar em sebos, porque é uma obra esgotada. E o filme está de graça no YouTube, aproveitem, vejam, A Cabeça de Gumercindo Saraiva, aquele homem que eu mostrei ali, que foi o líder da Revolução aí, né? Na verdade, o líder era o Gaspar Silveira Martins, mas o Silveira Martins não podia vir para o Brasil, estava exilado. Se ele chegasse aqui, ele seria morto ou preso, então ele comandava a Revolução lá de fora do país, né? Talvez sei lá, do Uruguai, não sei de onde que ele comandava a Revolução. Mas é isso aí, pessoal. Vejam isso, se vocês tiverem coragem, agradeço a coragem de vocês de assistirem, de verem isso aí, que é muito importante, para vocês poderem entender o que está acontecendo no nosso país, e nós estamos indo de mal a pior. Prestigiem as coisas do Rio Grande, porque vocês terão muito que aprender aqui. Tem gente que mora aqui e não sabe 1% da história deste estado aqui. Muito obrigado, um abraço em todos.